Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre os modos de produção ao longo da história da humanidade. E estudar os diferentes modos de produção ao longo da história da humanidade é muito importante para a gente perceber que o modo de produção atual, que é o modo de produção capitalista, ele não existiu desde sempre. Na verdade, antes dele existiram outros tantos modos de produção, inclusive que duraram muito mais tempo do que o próprio capitalismo. E é importante também para a gente perceber que o modo de produção capitalista ele não é definitivo e ele não é o último, ele não é o final da história da humanidade. Pelo contrário, as suas contradições internas podem levar ao seu desaparecimento, assim como ocorreu nos outros modos de produção anteriores. Tá? Quando eu falo de modo de produção, eu estou falando da forma pela qual a sociedade se organiza para produzir aquilo que ela precisa para sobreviver. Tá? Aqui eu estou falando além da simples necessidade vital de alimentação, de proteção. É tudo que uma sociedade define como útil, como necessário para a sua vida em sociedade. E para produzir isso, a sociedade se organiza, primeiro, para definir o que vai ser produzido e para definir como vai ser produzido, ou seja, qual que é a organização do trabalho para produzir essas coisas que essa sociedade definiu como úteis. Outra coisa que é importante também para a gente pensar nos modos de produção é pensar na forma pela qual aquilo que é produzido é distribuído entre os membros daquela sociedade. E a gente vai perceber que os diferentes modos de produção ao longo da história da humanidade tiveram diferentes formas de produção, de organização do trabalho e de distribuição da riqueza produzida. Tá certo? Vamos começar falando sobre o modo de produção tribal, que em alguns lugares pode aparecer como comunismo primitivo. Comunismo primitivo seria uma ideia de uma sociedade comunal, uma sociedade igualitária. Né? Nas sociedades tribais, né, nas sociedades que tiveram esse modo de produção tribal, e segundo historiadores, antropólogos, esse teria sido o modo de produção mais comum na história da humanidade, que tenha existido durante mais tempo, né, em diversas regiões do planeta. Né? O modo de produção tribal, essas sociedades tribais, comunais, eram sociedades com uma baixa divisão do trabalho, uma divisão social do trabalho. Ou seja, são comunidades pequenas em que praticamente todos os indivíduos desempenham as mesmas funções, né, na organização do trabalho e na produção daquilo que eles precisam. Né? Geralmente essa divisão do trabalho é uma divisão sexual do trabalho. Homens fazem uma coisa, mulheres fazem outra. Mas o produto do trabalho desses homens e mulheres, ele é dividido igualmente. As sociedades tribais, comunais, ela é uma sociedade sem classes e sem Estado. Ou seja, não existe uma hierarquização entre os indivíduos ou entre os grupos sociais. A riqueza, tudo aquilo que é produzido para as sociedades, é distribuído de forma igualitária. Isso é uma forma de comunismo primitivo. É claro que aqui a ideia de primitivo, né, inclusive essa palavra primitivo é muito utilizada, né, nas obras do Engels, do Marx, para se referir a essas sociedades tribais. Esse termo primitivo ele é um pouco pejorativo. Hoje em dia a gente evita um pouco o uso dessa palavra primitivo, porque dá a ideia de uma evolução, né, como se as sociedades estivessem numa escala de evolução, assim como as espécies. A gente evita um pouco o uso dessa expressão primitivo, mas eu estou reforçando aqui que era uma forma de se referir a essas sociedades tribais, a esse modo de produção tribal, né, também conhecido como comunismo primitivo. Tá? Aqui é importante também entender que nessas sociedades tribais, né, nesse comunismo primitivo, até existe uma certa troca entre os grupos, né, uma troca de produtos, de coisas que excederam, né, que produziam a mais, que não consumiu,
e que era possível haver uma troca, um intercâmbio entre os diversos grupos. Tá? Mas é importante frisar que essa troca é uma troca diferente dessa troca que a gente estabelece hoje em dia como mercado, como mercadoria. Essa troca ela tem um caráter muito mais ritual, celebrativo, né, e solidário do que propriamente de conseguir lucro, conseguir alguma coisa em troca, né, desse produto. Tá bom? Então, quando a gente fala de modo de produção tribal ou comunismo primitivo, a gente está falando de uma sociedade sem divisões internas, sem grandes divisões internas, sem classes sociais, sem um Estado em que todo mundo desempenha mais ou menos as mesmas funções e tudo aquilo que é produzido para a sociedade é dividido igualmente de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Tá bom? Nós tivemos um outro modo de produção, né, que nos textos mais clássicos, né, é conhecido como modo de produção asiático, mas hoje em dia a gente pode atualizar um pouco esse termo e chamar isso de modo de produção tributário, né, porque o termo asiático ele não dá conta de explicar tudo que é esse modo de produção, que é um modo de produção que foi muito comum na Ásia, obviamente, mas também na África e nas Américas pré-colombianas, ou seja, nas sociedades, nas civilizações que existiram aqui no continente americano antes da chegada dos europeus. Né? Isso aconteceu, esse modo de produção, ele aconteceu no Egito Antigo, na China, mas também entre os Incas, os Maias e os Astecas. É claro que eles têm ali algumas diferenças entre si, é claro que eles têm características próprias, mas de uma forma geral nós podemos classificar todas essas sociedades dentro deste modo de produção tributário, né, que em outros lugares vai aparecer como modo de produção asiático. E no que consiste esse modo de produção tributário? Nessas sociedades já é possível perceber a existência de um Estado, ou seja, uma organização política da sociedade que se difere do restante dos indivíduos, dos homens e mulheres comuns, vamos dizer assim. Tá? E esse Estado, ele se apropria de uma parte da produção desses homens e mulheres comuns que estão ali produzindo as coisas que aquela sociedade precisa. Essa apropriação por parte do Estado são os tributos. Então, parte daquilo que é produzido pela sociedade vai para o Estado. Né? E os membros, né, desse Estado, aqueles que controlam o poder político desse Estado, eles não trabalham e vivem às custas desses tributos que são arrecadados pelo Estado, que são arrecadados na forma de tributos. Tá? Aqui a gente já percebe que essa sociedade está dividida. Né? Existe ali um grupo que domina o poder político, que é uma minoria, e uma maioria de indivíduos que trabalham e que são obrigados a pagar esses tributos para o Estado. Né? Então a gente já percebe aqui que com o surgimento do Estado, né, o surgimento dessa entidade política, né, que controla a sociedade, existe também uma diferenciação entre os indivíduos. Aquele que compõe o poder do Estado, né, que estão dentro do poder do Estado, vivem às custas do trabalho da maioria da população. Certo? Então esse é o modo de produção tributário, que em alguns lugares vai aparecer como modo de produção asiático. Ok? Bom, nós tivemos também o modo de produção escravista. E aqui é importante dar um adjetivo a mais para esse modo de produção escravista. É o modo de produção escravista antigo, para não confundir com o sistema escravista que existiu, por exemplo, aqui nas colônias portuguesas e espanholas no continente americano. Né? Essa escravidão que existiu no Brasil, por exemplo, até 1888, né, é uma escravidão diferente daquela do modo de produção escravista antigo. Quando eu estou falando de modo de produção escravista antigo, eu estou falando de sociedades como a Grécia Antiga,
a Roma antiga, tá certo? Que tinham no trabalho escravo a fonte, né, de produção de tudo aquilo que aquela sociedade precisava, e que essa escravidão era uma escravidão baseada em dívidas, tá certo? Quem eram os escravos da Roma antiga? Quem eram os escravos da Grécia antiga? Eram aqueles pequenos proprietários de terra, plebeus, trabalhadores livres, que em determinado momento se endividavam, não conseguiam pagar suas dívidas e acabavam se tornando escravos dos seus credores. Então a gente já tem uma sociedade que é dividida entre grandes proprietários de terra e proprietários de escravos, pequenos proprietários que tentam fugir da escravidão, mas que também não conseguem se tornar grandes proprietários, e um outro grupo de ex-proprietários de terra que, por dívidas, se tornaram escravos. Esse é o funcionamento do modo de produção escravista que durou séculos na Grécia Antiga, na Roma Antiga. Se a gente for lembrar um pouquinho das aulas de filosofia, né, lembrar ali do surgimento da filosofia na Grécia Antiga, né, da democracia ateniense, né, dos grandes filósofos, né, que pensavam, que caminhavam pela cidade pensando e discutindo problemas da sociedade, a gente precisa lembrar que eles só faziam isso porque atrás deles tinha uma imensidão de escravos trabalhando, produzindo. O trabalho braçal é um trabalho fundamentalmente escravo. E essa é a base dessa sociedade, desse modo de produção escravista antigo. Tá certo? Depois, com a crise desse modo de produção escravista antigo, principalmente com o fim do Império Romano, né, nós temos o surgimento de um outro modo de produção, que é o modo de produção feudal. Aquele que durou também alguns séculos, sobretudo na Europa ocidental, né, durante o período que a gente chama de Idade Média. Né. O modo de produção feudal ele é baseado na produção camponesa, ou seja, é uma produção do campo. Não existe grandes cidades, né? As cidades vão sumindo, vão desaparecendo. É uma produção concentrada no campo, né? Por camponeses, por servos. Né? E aqui o funcionamento desse modo de produção está baseado em dois tipos de contribuição obrigatória desses camponeses que trabalhavam na terra. São os tributos, que é parte da produção desses camponeses e era destinada aos senhores feudais, proprietários da terra, né, donos ali do poder político dentro do feudo. Tá? O outro tipo de contribuição forçada é a corveia. A corveia é quando o camponês dedica parte do seu tempo de trabalho, alguns dias da semana, ou algumas semanas no mês, né, para trabalhar para o senhor feudal. Esse trabalho, né, para o senhor feudal e essa produção, dessa parte da produção que é destinada ao senhor feudal, ela é uma troca de favores. O servo, o camponês, produz, né, e destina parte da sua produção, parte do seu trabalho para o senhor feudal em troca de proteção. Lembrando que durante a Idade Média, os feudos se fecharam para se proteger das invasões, né, das invasões bárbaras, né, do conflito generalizado que se estabeleceu no continente europeu, né, na formação desses feudos. Os servos que não tinham feudos, que não tinham condições, né, que não tinham terras, não tinham como se proteger, eles precisavam da proteção dos senhores feudais. E aí se estabelecia uma troca de favores em que os senhores feudais ofereciam a proteção e os servos trabalhavam e destinavam parte da sua produção, parte do seu trabalho para os senhores feudais. Esse é o modo de produção feudal, né, que perdura aí durante a Idade Média. Durante o modo de produção feudal, a gente tem ainda resquícios, ainda tem uma permanência de comércio. O comércio ele se dá basicamente com um excedente da produção, ou seja, aquela produção que não é consumida nem pelos servos, nem pelos senhores feudais, que sobra, ele pode ser comercializado entre os diferentes feudos.
Mas esse é um comércio muito fraco, muito pouco, muito pequeno. Até porque nos feudos não existia uma grande capacidade de produção de produtos alimentícios, né? Que desse conta de sobrar. Né? Então não existia excedente, tanto excedente assim para fazer comércio. Né? Esse comércio era uma atividade quase que um resquício, né, de uma atividade comercial que já existia antes. Com o renascimento comercial, né, com a volta das rotas de comércio para o Oriente e o fortalecimento desses pequenos comerciantes, a gente vai vendo o declínio desse modo de produção feudal e o surgimento de um novo modo de produção, que é o modo de produção capitalista. Tá? Então, esse comércio que antes era residual no feudalismo vai se tornando cada vez mais forte, e essa classe de indivíduos comerciantes, desses burgueses, né, que estavam lá nos burgos, né, nas feiras, fazendo comércio e que vão enriquecendo e vão ganhando poder econômico, vão também demandando um poder político, e isso vai colocando o modo de produção feudal em crise. Né? Com a crise do modo de produção feudal, a gente vê o surgimento e o nascimento de um modo de produção que é o modo de produção atual, que é o modo de produção capitalista. Né? O modo de produção capitalista, ele é um modo de produção essencialmente mercantil. O que isso quer dizer? Que tudo que é produzido neste modo de produção é uma mercadoria. Se é uma mercadoria, o lugar privilegiado desse produto, dessa mercadoria, é o mercado, é o comércio, é a troca comercial. O modo de produção capitalista, ele se difere um pouco dos modos de produção anteriores, porque aquilo que se produz não é diretamente, né, para atender às necessidades da sociedade. É para atender às necessidades do mercado, do comércio, da troca de mercadorias. Por isso que a mercadoria é um elemento central no modo de produção capitalista. Não é à toa que o Marx vai falar justamente que as sociedades capitalistas são um grande amontoado de mercadorias, porque é a mercadoria o elemento que gera valor e que faz esse valor se acumular. Como que se dá a acumulação de riqueza no modo de produção capitalista? Primeiro a gente tem que entender que é uma sociedade dividida em duas classes. A burguesia, que é a proprietária dos meios de produção, das fábricas, dos instrumentos, das matérias-primas, e o proletariado, que só tem a força de trabalho, a sua capacidade de trabalhar. O trabalho na sociedade capitalista, no modo de produção capitalista, é um trabalho livre. Livre, entre aspas, porque ele não é escravo, não é um trabalho servil. O trabalhador, o proletário, livremente se coloca à disposição para trabalhar, para vender a sua força de trabalho. A acumulação de capital, né, a acumulação de riqueza na sociedade capitalista, ela se dá na produção e não no comércio. Por quê? O comércio, é claro que ele gera lucro também. Quando o burguês tem uma mercadoria que custou X e ele vende por X mais 2, ele tem ali mais 2 de lucro. Mas existe uma acumulação anterior, que está no processo produtivo, no momento da produção. E isso tem a ver com o conceito de mais-valia. Mais-valia é aquela diferença entre o que o trabalhador recebe e o que o trabalhador produz. Tá? Em outro momento a gente vai falar mais sobre esse conceito de mais-valia. Mas no momento da produção, o burguês, o dono dos meios de produção, ele já tem um acúmulo de valor. Ele já tem um acúmulo de riqueza, porque ele pagou X para o trabalhador e aquele trabalhador produziu 2X. Então ele já tem o dobro daquilo que ele gastou no produto feito, na mercadoria feita por aquele trabalhador. Além disso, ele vai colocar esse produto no mercado, né, na circulação, na comercialização, e ainda vai ganhar o lucro em cima daquela mercadoria.
Então, o modo de produção capitalista, né, está baseado nessa divisão da sociedade entre burguesia e proletariado, no trabalho assalariado, livre, entre aspas, tá? E nesse acúmulo de riquezas a partir da produção. Por isso que no modo de produção capitalista, o objetivo, né, da classe dominante, da classe burguesa, é sempre aumentar a produtividade. Aumentar a produtividade significa produzir cada vez mais. Produzir cada vez mais para acumular cada vez mais. Diferente dos outros modos de produção anteriores, em que as forças produtivas, ou seja, essa capacidade de produzir cada vez mais, não evoluía tanto, no capitalismo, a classe dominante, a classe burguesa, ela está a todo momento buscando ferramentas, instrumentos, tecnologia, métodos de organização do trabalho para que se produza cada vez mais. Marx também vai dizer que a burguesia não consegue existir sem revolucionar constantemente as forças produtivas. O que isso significa? Que a burguesia ela precisa aumentar a produtividade da produção, né, do trabalho, para acumular cada vez mais riqueza. É claro que isso vai gerar cada vez mais tensões entre burgueses e proletários, entre patrões e empregados. Porque quanto mais o burguês acumula, mais pobre, mais desprovido de riquezas vai estar a classe proletária, o proletariado, a classe trabalhadora. Isso vai acirrar a luta de classe. É por isso que quando o Marx faz os estudos dele sobre os modos de produção, ele vai dizer que o modo de produção capitalista não é definitivo. Ele não é o estágio final da evolução humana. Por quê? O capitalismo gera contradições, o próprio modo de produção capitalista gera contradições entre as classes, né? Ele vai acirrando a luta de classes até o momento em que ele vai gerar a sua própria destruição, né? Quanto mais a burguesia acumula de riqueza, mais pobre, mais depauperada, mais miserável estará a classe trabalhadora. E isso vai gerar uma situação de conflito que, em determinado momento, pode se transformar num processo revolucionário em que a classe trabalhadora tome os meios de produção, tome o poder político, tome o poder do Estado e transforme a sociedade. Tá? Basicamente, os modos de produção existentes na história da humanidade foram esses. O modo de produção tribal ou comunismo primitivo, o modo de produção asiático ou tributário, o modo de produção escravista antigo, o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. E aqui eu queria fazer uma ressalva. Alguns textos na internet, vídeos que vocês vão encontrar por aí, e até em livros didáticos, colocam um outro modo de produção além do modo de produção capitalista, que seria ou o modo de produção socialista ou o modo de produção comunista. E aqui tem dois problemas que, na minha opinião, são muito graves. Primeiro, não existe modo de produção socialista. O socialismo, tal como foi pensado por Marx e Engels, né, os fundadores do socialismo científico, o socialismo ele não é um modo de produção, ele é uma transição entre o modo de produção capitalista e um novo modo de produção que pode vir a surgir, que é o comunismo. Então, o socialismo ele não é um modo de produção, ele é uma transição. Tá? Tanto que em muitos textos o socialismo aparece como transição socialista. Tá certo? Qual que é o segundo problema de se colocar em um modo de produção comunista? Na história da humanidade não houve nenhuma experiência de modo de produção comunista. Nós tivemos experiências de transição socialista. A União Soviética, China, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, enfim, diversos países aí que em determinado momento, por um processo revolucionário, começaram uma transição socialista. Mas nenhuma dessas experiências chegou
a um novo modo de produção, um modo de produção comunista. Por isso, é muito complicado a gente falar, né, dar algumas características, falar de características do modo de produção comunista, se nunca houve um modo de produção comunista. Se nós estamos olhando historicamente os modos de produção que existiram, a gente não pode falar sobre um modo de produção que nunca existiu. O modo de produção comunista é uma ideia, é um projeto, mas ele não existiu de fato. Nós tivemos experiências de transição socialista, mas que nenhuma delas, até o momento, caminharam no sentido da consolidaram, né, um modo de produção comunista, tá certo? O modo de produção comunista, como foi pensado pelo Marx, Engels e pelos diversos pensadores marxistas, ele pressupõe o fim das classes sociais e o fim do Estado. Isso não ocorreu em nenhuma sociedade até o momento. Bom, é um conteúdo um pouco extenso, espero que vocês consigam ver esse vídeo com calma, que compreendam bem, me procurem se tiverem dúvidas, estarei à disposição de vocês. Vou deixar os textos de apoio aqui na descrição também, para vocês irem acompanhando. E qualquer coisa é só chamar. Um grande abraço e bons estudos!